Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Panorama. E no programa de hoje, um bate-papo com nossos convidados. Rodrigo Valverde, ele que já foi vereador em Mogi das Cruzes, participando conosco também. Participando, Lauro Franklin, conselheiro de saúde na cidade de Cubatão, e participando conosco aqui nesse bate-papo para falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil e também as eleições de outubro que se aproximam, né? Esse grande cenário que é o país e tudo aquilo que envolve esse momento tão especial. Valverde, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma satisfação enorme, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio Chaves, o prazer é nosso, estamos à disposição aí para contar um pouquinho que nossa experiência como vereador na cidade de Mogi, que tivemos algumas conquistas importantes para a história da cidade. Nosso desafio aí nesse ano de 2022, nossa candidatura a prefeito lá, que por um pouco não fomos ao segundo turno, mas fomos decisivos lá para vencer um grupo que nunca perdeu a eleição lá até então, e discutir aí esse ano de 2022 tão importante para o povo brasileiro, as eleições para presidente da República, para o governo do estado de São Paulo, esse estado que, ele estando bem, o resto do país também caminha bem. A gente é o termômetro, né? Sente-se tudo em São Paulo, né? Exatamente. Lauro Franklin, o homem da saúde, grande Lauro. Tá me devendo algumas inserções ao vivo nos noticiários, né, Lauro? Do conselho, né, Marcelo? Do conselho. O grande Lauro, brincadeiras à parte, o Lauro sempre lutando aí junto à saúde. Lauro, prazerzão ter você aqui. Prazer é todo meu, Marcelo. Sempre é a mesma. Advogado, ex-vereador, foi presidente do Partido dos Trabalhadores de Mogi região, né? Jovem na política, uma pessoa que está acostumada ao chão de fábrica. Faz a política, começou com chão de fábrica, vereador. Eu sempre digo que o vereador é a ponta da lança, né? É aquele que está à frente, é o para-choque junto à sociedade. Como é que você vê essa questão do vereador? Essa sua definição, Marcelo, é perfeita, porque é o vereador que ele é o primeiro termômetro ali, porque ele está lá na beira dos campos de futebol, está lá nos bares, nas igrejas, literalmente nas portas de fábrica, nos pontos de ônibus, atendendo as mães que não conseguem vaga para os filhos nas creches, atendendo a população que não consegue ser atendida com brevidade nos equipamentos de saúde. E a primeira pessoa que a população reclama, que bate na porta literalmente, é do vereador. Então é ele que está ali na ponta. E é também, Márcio, a eleição mais difícil que existe. É mais difícil ser vereador do que ser presidente da República. E no decorrer do programa a gente explica o porquê. Perfeito. Rodrigo, você comentou a respeito dessa questão de ser vereador. O que te levou a entrar na política? O que levou o Rodrigo a permear? Falar, não, agora eu vou seguir nesse caminho. Essa pergunta é muito bacana, porque inexplicavelmente, se hoje aos 44 anos eu já não sou um expert em política, você imagina eu querer ser vereador sem saber o que era ser vereador. Eu tenho um vídeo gravado de infância, um primo que na década de 80 comprou uma filmadora que era um valor caríssimo, e foi uma festa na família lá no final de ano, uma festa de final de ano, e todo mundo com vergonha daquele monstrão no ombro do meu primo, todo mundo, onde meu primo estava, todo mundo corria. Todo mundo caipira, todo mundo queria ficar olhando, mas não queria estar na frente da câmera. E aí meu pai falou, não, o Rodrigo sempre foi desinibido, fala pro Rodrigo fazer um discurso aí. Aí eu fiz um discurso legal, falando da importância da reunião da família e tal, e terminei o discurso falando que um dia eu seria vereador. Profetizou! Isso mais ou menos no meio da década de 80, eu nasci em 78. Minha madrinha guardou esse vídeo aí e eu até usei na campanha. E profetizei, fui vereador, né, na cidade de Mogi, foi uma honra, valeu a pena todo o sacrifício que foi chegar até lá. E dei muita sorte, viu, Márcio, porque Mogi das Cruzes sempre teve prefeitos muito fortes, com muito controle da mídia, controle da sociedade, controle da política. Então nunca teve um vereador que se destacou na história da cidade. Sempre o mesmo grupo comandando, o mesmo grupo elegendo o seu sucessor. Tem um nome muito forte lá que se chamava Valdemar Costa Filho, que é pai do famoso Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, partido do presidente da República. Olha a força dessa família na minha cidade. E em Mogi. E eles nunca perderam a eleição. O pai do Boy, que é o presidente nacional do PL, vencia a eleição para prefeito e fazia o sucessor. Vencia e fazia o sucessor. Nenhum vereador de oposição conseguia se destacar pelo controle que os prefeitos tinham da cidade.
E, justo na minha vez como vereador, eu consegui pautar o governo, consegui, por exemplo, revogar o aumento do IPTU, provei que teve um erro de cálculo, a sociedade toda gostou. Tinha uma especulação imobiliária num bairro importante da cidade, querendo verticalizar o bairro. Eu encampei, fui o único vereador que encampei essas bandeiras ao lado dos moradores e impedimos que esse empreendimento tivesse esse sucesso. Conseguimos revogar a isenção de imposto para a empresa de transporte, a mais forte empresa da cidade, né, do setor financeiro. Conseguimos reduzir o valor da tarifa do ônibus, provando que o cálculo também estava errado. A gente conseguiu fazer emendas no orçamento, o único vereador dos 23 que discutiu o orçamento priorizando as demandas dos bairros. Eu fui o único vereador que foi em absolutamente todos os bairros e que absorvia as demandas dos bairros e encaixava no orçamento na discussão no final de ano. Você foi um divisor de águas, então. Foi, a gente conseguiu romper com toda essa estrutura, Exatamente. romper com essa dinâmica que já existia e pontuar. E Mogi das Cruzes, que é pertinho aqui de Cubatão, Márcio, é uma cidade extremamente conservadora que nunca algum candidato do PT fez cócega na política local. E a gente aparecia bem nas pesquisas, indo para o segundo turno junto com o prefeito da época, que tentava a reeleição. E as simulações de segundo turno mostravam uma vitória nossa. Então a gente estava bastante animado, bastante otimista, mas por uma ironia do destino, na reta final, um vereador da época, que era a situação, mas que fez uma campanha muito bem feita na internet, esse modo novo de se comunicar com as pessoas, chegou no WhatsApp de todo mundo, de toda a população, e conseguiu falar que ele era o novo, que ele era a mudança, que o prefeito de fato estava ruim, mas não era para mudar com o PT. E foi um discurso muito forte, a população foi na dele. Ele terminou um pouquinho na minha frente no primeiro turno e no segundo turno ele virou o jogo e hoje é o atual prefeito da cidade. Mas a experiência não está sendo bacana. A cidade não tem saudade do prefeito anterior, se frustrou muito com o prefeito atual. Então o nosso nome desponta lá hoje em primeiro lugar nas pesquisas para deputado estadual. Então a gente está bastante otimista. Essa é uma situação interessante, né, de Mogi. Sai do tradicionalismo e experimenta o novo. E mesmo diante da experiência do novo, acredita que novamente é necessário inovar. E aí o seu nome desponta como figurando como um dos possíveis candidatos no futuro a assumir a cidade. A cidade, ela pensa a eleição por eleição, né? 2020 terminou com a cidade se despedindo de um prefeito, que foi o primeiro prefeito da história que não conseguiu se reeleger. Então a cidade reprovou pela primeira vez um mandato de um prefeito na cidade. E o atual está desapontando muito em todas as áreas. Ele, inclusive, está pior que o anterior. Então, isso hoje, nas eleições de 2022, coloca o nosso nome na frente. Eu não sei se isso perdurará em 2024, né? Me diz uma coisa. Na sua opinião, reeleição, ela é salutar? Ou, na verdade, o político ele se elege e alguns prefeitos passam 4 anos imaginando a reeleição? Ela acaba sendo um tormento ou uma busca e deixa-se, na verdade, o exercício de lado? É um bom debate esse, Márcio. Eu, particularmente, acho que se tiver um trabalho bem feito em 4 anos, o prefeito ou o governador ou o presidente da República merece continuar mais 4. Acho que tem que ter limitação, então acho que está na conta certa aqui no Brasil apenas uma única reeleição, né? E 4 anos de fato voam. Levando em conta que o primeiro ano você tem que se adaptar ao orçamento aprovado um ano antes, que você não consegue colocar um governo, a sua imagem e semelhança no primeiro ano, o segundo ano provavelmente você vai começar a plantar, vai ter 2 anos só para executar, a sociedade nem vai sentir a sua marca e as mudanças que você implementou. Se você conseguir dialogar para a sociedade que melhorou e que é importante continuar, automaticamente você se reelege. Tem um fator muito negativo que é o aparelhamento. Quem já é prefeito tem muita vantagem, ou quem já é governador, ou quem já é presidente, tem muita vantagem frente aos seus concorrentes, porque ele está mais na mídia, toda a estrutura. todo equipamento de saúde, todo equipamento de educação, todo equipamento de infraestrutura, todo equipamento de esporte, todo equipamento de cultura. Você imagina tudo isso com a marca de uma pessoa. É muito forte, né? Fica muito desequilibrado.
Então acho que a legislação ela poderia apresentar algumas circunstâncias que deixam o jogo mais equilibrado, mas mesmo tudo que tem contra e tudo que tem a favor, eu ainda acho que a reeleição é importante. É importante. O mandato estendido de 5 anos ou a reeleição, você acha que poderia ser? Poderia ser. Vou pegar, por exemplo, o caso de Mogi das Cruzes, que a cidade não suporta mais esses 2 primeiros anos de governo. Ela tem que esperar mais 2 anos ainda para trocar. Você imagina se fosse 5. 3 anos para trocar. Então tudo tem os seus prós e os seus contras. Aí a gente tem que pesar e a sociedade entrar nesse debate para... É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Você aposta em um nome, em 5 anos seria muito tempo. Salvo se tivesse no meio do caminho uma reanálise disso. Um plebiscito, né? Vamos fazer um plebiscito. Merece continuar, continua, não continua, para poder mexer com a situação. Mas mesmo assim, a máquina é sempre máquina, né? Sim. Geralmente falo que quem perde uma reeleição é porque errou demais, né? Quando erra pouco ainda consegue se reeleger. Quando não erra tanto, né? Lauro, o que você acha, Lauro? Você é a favor dos 5 anos? Primeiro, essa proximidade com o Valverde, como é isso? Fala pra gente. Valverde, a gente tem uma amiga em comum aí, né? Que me apresentou ele. E esse gostar assim, né? Foi automático, né? A gente fez essa parceria aí. A gente precisa, né? Eu como conselheiro de saúde preciso. Uma parceria com o Estado, a gente conseguiu algumas emendas do município, né? Você acabou essa amizade sendo favorável aí para algumas conquistas. Essa conquista que vem aí em 2022, espero. E qual a tua opinião em relação a essa questão da reeleição? Eu sempre fui assim, né, Márcio? O cara é bom, trabalha bem, bom de políticas públicas, né, em saúde, educação, e enfim, eu acho que quando ele é um bom candidato, ele faz algo pelo município, ele merece uma reeleição, sim, ele merece voltar de novo e dar continuidade ao seu trabalho. Sempre foi dito que a unanimidade é burra. Sim, então 100% nunca foi a inteligência maior, né? Há de se ter os 2 pontos, né? Sim. Tem que se ter tanto situação como oposição. O que você acha que tem um exercício melhor? A oposição ou a situação? Você que estava de frente com uma estrutura enorme, uma cidade grande, né? E diante de uma continuidade. O que você sente? O que é mais difícil? Eu acho que ser situação é mais difícil, por um lado. Por quê? O ser humano ele nunca está contente. Isso é da nossa natureza, né? Até aquilo que é bom, a gente não valoriza. Isso é na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando você defende algo que o instinto humano não concorda, é uma posição difícil de ser adotada. E falar mal das coisas, fazer um comentarista esportivo, por exemplo, que ele nunca erra. Sim. Ele sempre fala, o técnico é burro, colocou um centroavante fez o gol, o técnico deu sorte. O time que errou, outro time que errou. Comentar, apontar os erros, falar mal é muito mais fácil, né? Então ser oposição no primeiro momento é mais fácil. Eu tive as dores e as delícias de ser um vereador de oposição. Qual que era o lado positivo? É justamente de não errar. Olha, gente, o IPTU tá errado. Olha, gente, a saúde tá ruim. Olha, gente, a educação tá ruim. Olha, gente, o bairro está abandonado. E as pessoas concordavam comigo. Então é muito fácil ser oposição. Qual que era a dificuldade? Conseguir realizar. Eu ficava um pouco com inveja dos vereadores de situação, que eles falavam, olha, asfalta a rua tal, o prefeito obedecia. E quando eu mandava asfaltar a rua tal, eles asfaltavam a rua do lado e não asfaltava a rua tal porque falava, o Rodrigo que pediu. O Rodrigo pediu, essa não vai receber asfalto. Então isso era muito ruim ser oposição. Mas eu encontrei alguns antídotos, né? Por exemplo, o bairro que eu nasci, cresci lá, que se chama Jardim Camila, eu tive lá 40% dos meus votos. Eu sempre ficava preocupado, poxa, como que eu vou ser um vereador de oposição, não vou conseguir realizar nada no bairro, e a população do meu bairro vai falar, o que adiantou eleger um filho da terra se não conseguiu fazer nada aqui? Então eu tinha sempre essa preocupação. O antídoto que eu encontrei foi o seguinte, a pessoa reclamava que a UBS estava demorando 1 hora para o médico atender,
eu juntava os usuários do equipamento de saúde ali, eles concordavam, eu passava isso ao vivo, essa reunião na minha rede social, isso dava uma repercussão importante. Eu tirava uma comissão ali de 3 usuários do sistema de saúde, marcava uma reunião com o secretário de saúde e dava um prazo para ele cumprir. Se ele cumprisse, a população sabia que era uma atuação do meu mandato. Se ele não cumprisse, eu fazia meu papel de oposição com todo gosto. A responsabilidade então, é do não tinha secretário. jeito. O governo me dava voto de um jeito ou do outro. E a população ganhando com isso. E a população ganhava ou se indignava junto comigo. Você percebe que essa política, ela tende a ter uma dinâmica maior com essa questão da internet, dessas ferramentas agora, Márcio, que dá para ter um real time das coisas? Eu apanhei muito enquanto vereador dos vereadores tradicionais que estavam lá há 8 mandatos, 10 mandatos. Eu era criança, eu fui office boy da Câmara quando eu tinha 14 anos. Então, já no ambiente ali da Câmara, eu sim. senti no ambiente da Câmara. Então, quando eu era adolescente, já tinham vários vereadores que depois eu confrontei com eles politicamente, né, como vereador. E foi uma mudança para eles também. Eles não entendiam essa interação com a internet, essa relação direta com a população. E eu apanhei muito, porque eles usavam isso contra mim. Eles não aprovavam projetos, eles não aprovavam requerimentos, nem indicação eles aprovavam. E eu usava tudo isso para mostrar para a população, olha, qual o sentido de votar contra isso? Né? Eu queria saber isso, eles votaram contra. Eu, de fato, fui, assim, antiético, porque a gente expunha os colegas. Eles não gostavam e isso dava problema até no ambiente interno. Mas, ao mesmo tempo, foi a primeira vez na história que a Câmara renovou 14 vereadores de um total de 23. Foi inédito. Mais uma renovação mais enorme. Quase 70% quase de renovação. 70% de renovação. E todos os novos vereadores estão copiando esse modelo. Você falasse nessa última eleição agora em 2020. 2020, exatamente. E que, na verdade, já foi aquela questão da chapa pura, né? Já era sem coligação. Sem coligação. E os vereadores que entraram... vários, eu até gosto de assistir a sessão até hoje, porque vários deles falam, olha, o Rodrigo Valverde aqui fazia tal coisa, olha, como bem dizia o Rodrigo Valverde e tal. Então gerou um modelo de legislar na cidade novo, então eu fiquei muito prestigiado, gostei muito dessa Com essa experiência inovação. que você teve, você começou a observar não só Mogi, mas todo o entorno. Começou a observar essa questão do Estado, né? Do São Paulo. Sim. E essa questão da política nacional, Rodrigo. Como é que você observa esse Estado, que não é o maior Estado do país, mas é o primeiro em desenvolvimento e o que dá aí o norte para o país? As coisas acontecem em São Paulo. Exatamente. Os grandes meios de comunicação estão em São Paulo, do Brasil estão em São Paulo. A grande elite econômica nacional, ela se encontra em São Paulo. São Paulo não é o apelido de locomotiva do Brasil à toa, né? Sim. A maior população aqui está 27% do PIB, aqui está 23% do eleitorado. Isso aqui é um país, né? E nós lembramos aí com tristeza do período da ditadura militar, onde nomeava os governadores biônicos. Quando terminou essa fase no Brasil, a primeira vez que o povo paulista votou na redemocratização foi em 82, vencendo Montoro. Sim, Franco Montoro em 82. E ele é o fundador do PSDB, que nunca perdeu uma eleição para governo em São Paulo. Tem esse viés agora, então esse que está no risco, né? Tá no risco. Ele agora. é conservador, ele não gosta de mudanças na sua história. Foi o Estado que não aceitou o Getúlio Vargas mudar a política café com leite. Sim. Foi o Estado que tentou trazer a política café com leite de volta. Então é um Estado extremamente conservador. Revolução 32. Exato. E essa cultura nossa, essa cultura bandeirante, ela é muito forte para mudanças. Então por isso que o PSDB utiliza como ninguém essa cultura paulista. Mas a prova da mudança, a mudança que aconteceu em Mogi, que aconteceu no Brasil em 2018... ela está muito viva agora na eleição estadual. A gente percebe o PSDB pela primeira vez fragilizado. Qual eleição que a gente se lembra que o PSDB não está figurando ali entre os primeiros colocados? Essa é a primeira da história. Um erro de estratégia ou... Acho que um desgaste natural. Acho que um desgaste natural. O PSDB mudou, ficou com medo daquela onda bolsonarista de 2018 e o Dória preferiu colocar na gaveta os tucanos antigos, os tucanos tradicionais do PSDB e
tentou transformar o PSDB num partido de extrema direita, né? Extremamente antissocial. E depois o Dória tentou pegar carona no anti-bolsonarismo e tentar ser presidente no lugar dele. E foi um fiasco, né? Ele nem candidato vai conseguir ser. Sim. Foi um atropelo, né? Então o Dória tem uma responsabilidade grande nessa fragilidade do PSDB, mas não é culpa dele, porque a gente já lembra da votação do Alckmin em 2018, que foi uma votação muito ruim para presidente da República. Não se criou um nome novo, né? Não se trouxe um novo. Também não teve nenhuma inovação. O próprio Rodrigo Garcia não é do PSDB, né? Ele é oriundo do DEM, que é um antigo PFL. E então o Dória, ele já era um filiado antigo, mas não era um dirigente do PSDB. Ele consegue, apadrinhado pelo Alckmin, se tornar prefeito de São Paulo. Com a máquina de ser o prefeito da maior cidade do país, ele consegue ficar maior que o Alckmin até. Sim. E venceu o PSDB todo. Ele venceu as prévias para governador, ele venceu as prévias para presidente da República, vencendo Aécio Neves, vencendo Serra, vencendo Tasso Gereissati. E ficou muito forte, apagando um pouco a história do PSDB. Ficou maior que o PSDB? Você acha que... Mais por força da máquina, da estrutura de governo. Emplacou o nome Dória. Do que ele com a simpatia da sociedade. Descolou foi o governador que fez a vacina, né? Sim, era uma grande bandeira. Nada era mais importante que a vacina. Mas o povo está vacinado, né? Ele fez mais política do que de fato política pública, né? Porque o PSDB não está figurando quanto à disputa do governo federal. E está numa situação muito difícil no governo. Em quarto lugar. Tem a máquina atualmente, mesmo assim, em quarto lugar nas pesquisas. Lembrando que o Dória, no segundo turno, ele abraçou Bolsonaro. Bolsodória. Abraçou Bolsonaro, depois rompeu com essa situação e agora está numa situação muito difícil, né? Ele anunciou que não vai mais acabou a vida pública, né? Deu adeus à vida pública, né? Ganhou, mas não levou. Ganhou como as prévias do partido, mas não levou como candidato. Essa diminuição na aceitação popular do PSDB, que aconteceu em 2018 já no Brasil, com o Bolsonaro aglutinando todos os eleitores do PSDB, tomando o lugar do PSDB no contraponto ao PT, em São Paulo demorou um pouco mais, mas chegou. A gente vê o Tarcísio de Freitas, um ilustre desconhecido, em segundo lugar nas pesquisas. Figurando, né? Então acho que o PSDB, de fato, ele acabou, ele vai precisar se reinventar. Bom, essa questão da polarização em nível federal, me parece que em alguns estados também está assumindo, na grande maioria, essa polarização. Os estados que não têm essa polarização é porque tem alguma figura local muito forte, né? Por exemplo, a Bahia, que o ACM Neto, o nome já diz, neto de um grande líder popular da Bahia, pela grandeza da história da família Magalhães lá, não deixou essa polarização chegar na Bahia, por exemplo, por força dessa família. Mas em estados que não tem uma figura tão forte assim, automaticamente está sendo Lula e Bolsonaro também. Também está seguindo essa polarização. Lauro, sua opinião sobre isso, Lauro? Você que está sempre junto ao povo, aí sempre nas UBSs, onde tem o maior número. A população vai em todos os lugares, né? Mas nos mecanismos de saúde é onde ela mais vai. Exatamente. É onde ela mais vai. Um governo que pecou muito, né, Marcelo? Pecou muito na saúde, cara. Em tudo, em vacinas, material, aparelhos, em exames, sabe? Pecaram muito dessa vez. Eu também tenho a mesma opinião que o nosso amigo Valverde aí. Não adianta vir a ambulância agora, né? A ambulância agora não resolve. Não resolve. Não resolve. Nós tivemos a pandemia, ainda temos a pandemia. Infelizmente ainda não passou. Né? Isso fez o Brasil, o mundo, né, passar por um momento de dificuldade muito grande. As pessoas se afastaram, nunca ninguém imaginava que ia ficar afastado dessa forma, esse isolamento. Isso mexeu com a questão psicológica das pessoas, isso mexeu com a questão financeira, muitos desempregados, uma situação sui generis, né? Quem tinha condições se voltou para dentro de casa e foi ouvir mais, foi ler mais, e a internet foi o canal para isso. E me parece que a população ficou muito mais próxima da política agora.
Nós éramos sempre um brasileiro, sempre foi técnico de futebol. E me parece que o brasileiro agora sempre está... Virou um cientista político. Cientista político agora. Conhece da política. É essa a sensação que você observa? A pandemia trouxe muitas dores, né? E antecipou alguns processos, né? A gente vê o trânsito pós-pandemia, embora ela não tenha acabado, a vida voltou ao normal. As vacinas provaram que eram necessárias, né, Lauro? Sim, com certeza. O Lauro via aí, com certeza, várias mortes por dia, e depois da vacinação em massa, essa redução foi brutal. Então, quem acreditava naquele discurso que a vacina era secundária, né, provou-se que estavam erradas essas pessoas. E agora, com essa nova fase pós-pandemia, esse nosso bate-papo aqui, né, que a internet vai ser o grande canal, colocou muita gente trabalhando de maneira remota, colocou muita gente fora do contato físico, mesmo não precisando mais com tamanha medida sanitária que antes. Então ela antecipou alguns processos que eram naturais pela tecnologia, mas o povo ficou mais frio também, né, Márcio? A gente... Mais distante? Mais distante. A gente parece que menos humano. A gente tá muito mais individualista. Fria, a relação tá muito fria, a gente tá ainda mais individualista. As campanhas, por exemplo, de 2020 foram a maioria feita pela internet, e eu acho que isso é muito ruim, porque a internet a parte boa dela, que é furar bolha, furar os meios de comunicação tradicionais, democratizar radicalmente a participação de todas e todos, ela gera muitos imbecis, né? Muita gente que pensa que é doutora em todos os assuntos, sim, sem nenhuma base científica, sem nenhuma base consistente para falar aquilo que está falando. Aí dá meia dúzia de curtida, ela pensa que o que ela falou é verdade. E a gente está num mundo de pós-verdade, né? A pandemia também nos trouxe isso. As pessoas falam qualquer coisa, tem uma aceitação popular que agrada uma camada aquilo que a pessoa falou, que faz um mal tremendo na prática, mas a gente perde a noção do que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Então esse perigo da internet precisa ter um freio. Precisa ter uma regulamentação nisso? Sem dúvida nenhuma. Porque quando o ser humano não consegue entender por si mesmo a forma de agir, a forma de respeitar o próximo, aí é o dever do Estado colocar um limite, né? Exatamente. Quando da pandemia, Rodrigo, nós sempre falávamos, ouviu aquele jargão, fique em casa. Fique em casa. Ficar em casa. Quando se tem casa, isso cai bem. E quando não se tem a casa própria, Rodrigo? Como é que se sente quando você escutava, fique em casa? Aí você fala, eu vou ficar em casa pagando meu aluguel sem trabalhar, vou ficar em casa, eu não tenho casa, vou ficar em casa... Vou ganhar meu ganha-pão como? Como, né? Casa própria, Rodrigo. O que você observa com essa questão habitacional no estado? Eu vou daqui a pouco falar da habitação. A gente nunca viu tantas pessoas morando nas vias públicas como agora, né? Cada semáforo que você passa, em qualquer cidade do Brasil, 5:30 da tarde, você já vê as pessoas ali se alocando nas calçadas, né? Isso é muito triste. Arrumando uma marquise, dividindo uma marquise. Exatamente. Agora, o que foi o grande pecado do Brasil? O Brasil não ficou em casa. O Brasil não deu condições para as pessoas ficarem em casa, e o Brasil foi o segundo país que mais matou pessoas pela Covid. Então nós erramos em tudo. Erramos na questão sanitária, erramos na comunicação com a sociedade, na conscientização da sociedade, erramos na economia. E agora são várias empresas falidas, milhões de pessoas desempregadas. E não é culpa só do fique em casa, é culpa de como que o governo federal tratou a questão. Eu gosto de lembrar, Márcio, porque isso é um crime, o Bolsonaro tem que ser preso por isso, e aí eu já peço desculpas para todas as pessoas que são simpáticas a ele, que acreditam nele, mas veja como é incontestável o que eu vou falar agora. Quando teve as primeiras mortes em dezembro de 2019, na China, o mundo ficou em alerta, mas o mundo não se preparou. Ok, não é culpa de governo nenhum até então. O primeiro caso registrado no Brasil foi em março de 2020, o primeiro óbito, acho que foi em março ou abril de 2020. Então, quando é um óbito, 2 óbitos, você ainda não fica em choque. Então, embora fosse inaceitável para o comandante máximo do país ignorar a pandemia em março de 2020,
E ele foi em rede nacional falando, olha, os prefeitos que estão fechando escolas estão errados, os governadores que estão fechando escolas estão errados, isso é uma gripezinha que não faz mal para ninguém, é uma seleção natural da vida, quem vai pegar vai morrer do mesmo jeito, não tem como se precaver disso, e a gente não pode perder a economia, a vida tem que continuar normal. Foi uma tremenda irresponsabilidade do Bolsonaro falar isso. Porque a gente viu em pouco tempo a catástrofe que foi. O país parou, teve que parar. Obrigatoriamente teve que parar. Mas não foi irresponsável isso do Bolsonaro, porque ele sabia. Tanto é que no dia 26 de março de 2020, no mesmo período que ele falou que era uma mera gripezinha, ele deu gratuitamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos, justamente para enfrentar a pandemia, para se prepararem para a pandemia. Então o povo brasileiro pagou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para as instituições privadas financeiras, para elas se prepararem para a pandemia, para terem dinheiro em caixa para emprestar dinheiro para as empresas não quebrarem. Ou seja, ele injetou no mercado financeiro, nas instituições. Com o argumento da pandemia. A pandemia. Então ele negou na televisão para o povo publicamente, mas usou da pandemia para doar 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o banco. Isso é um crime. Rodrigo, vou colocar a situação para você, gostaria tanto da sua opinião quanto a opinião do Lauro. Nós tivemos um período da pandemia em que o governo federal disse o seguinte: olha, não se preocupa, eu vou emprestar o dinheiro para você cumprir com a sua folha de pagamento. E aí o empresário segurou a folha de pagamento, imaginando que seria uma gripezinha. E na verdade ela veio e permaneceu, ficou, e ao longo do tempo esse empresário se endividou. Quando voltou novamente a funcionabilidade, esse empresário enfrenta uma desaceleração no consumo. Exato. As pessoas estão endividadas, as pessoas não têm dinheiro e há um corte no consumo. Quem almoçava fora, pede pizza em casa, quem pedia pizza em casa, agora não pede mais, faz, e quem pedia foi fazer, agora não faz mais. Houve aquela adequação, o efeito cadeia. Só que o empresário, ele enfrenta hoje aquela dívida com o governo federal, dos salários que ele pegou um dinheiro emprestado, e agora uma situação que não consegue manter os salários atuais. A gente poderia copiar, por exemplo, Márcio, Nova Zelândia, teve um país aqui da América Central, esqueci o nome do país agora. O que eles fizeram lá? Fica suspensa qualquer obrigação dos empresários com folha de pagamento de funcionário, aluguel de imóvel, como pegar um dono de um bar noturno de Cubatão que paga 10 mil reais por mês de aluguel. Não paga. Se ele ficar parado, se ele ficar fechado, como que ele paga isso? No Brasil não parou. Não ele parou. Tinha que pagar o aluguel se funcionar. Aí lógico que ele vai quebrar. Então, o governo federal tinha a força, se não negasse a pandemia, porque foi um governo negacionista que negou a pandemia, se ele falar, em vez de prestar 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos, por exemplo, em vez de fazer isso, ele não emprestou, ele doou. Mas se ele não fizesse isso, se ele falasse, olha, os empresários do Brasil estão desobrigados de, durante a pandemia, o período de fica em casa, não pagar funcionário, não pagar aluguel. As pessoas que pagam aluguel não precisam pagar aluguel. As pessoas que pagam pensão alimentícia não precisam pagar pensão alimentícia. O vencimento do cartão de crédito para. Exato. Juros do cartão de crédito para. Ok. Aí você fala, poxa, mas e aí? E a outra ponta? E a mulher que depende do aluguel do imóvel? E a menina que precisa da pensão para sustentar a criança? Ela não aí o governo federal banjeta. O governo federal paga as pessoas para ficarem em casa. Você não está recebendo do seu patrão? Mas toma aqui, ó, um salário mínimo para você. Seguro-desemprego? Isso. Dona Maria, não cobra do seu José a pensão alimentícia enquanto tiver pandemia, mas olha, tá aqui para a senhora sustentar seu filho. E assim vai. Os serviços essenciais, que não dá para parar, as pessoas precisam comer, então todo mundo que produz alimentos tem que trabalhar. E aí sim exigir o maior rigor possível na questão sanitária. Olha, fica distante um do outro, trabalha em períodos diferentes, mas abastece as pessoas para as pessoas terem comida, terem energia elétrica, terem água potável, etc, etc. Vários países do mundo fizeram essa receita. Deram certo. Se endividaram? Se endividaram, mas mas ficou muito pior da maneira que o Brasil tratou. Porque, olha, o governo federal, ele teve que pagar auxílio emergencial de qualquer jeito. Ele deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Se a gente somar tudo, o que todo mundo recebeu, desde quando começou a pandemia até hoje, de Auxílio Brasil, se somar tudo,
ainda está longe desse valor para a gente ter ideia de como o Bolsonaro deu dinheiro para os bancos sem necessidade. Tinha N outras prioridades. Então, o Brasil errou demais ao negar, ao retardar a compra das vacinas, ao retardar a vacinação em massa e a não proteger os empresários para não falirem e proteger as pessoas para ficarem em casa. Dava para o Brasil bancar isso. Porque aquele empresário que demitiu todo mundo, todos foram para o seguro-desemprego. E foram para o pau também na justiça sim, contra na justiça. eles. E assim, para a retomada do negócio, ficou muito mais difícil. É isso aí. Há essa desaceleração. A gente sempre costuma observar um segmento que é o das embalagens, né, das indústrias de embalagem. Que tudo aquilo que é comercializado, ele usa uma embalagem. Quando esse setor começa a demitir e começa a reduzir... Porque a luz amarela já foi para vermelho. Já foi para vermelho. Opa, se as embalagens... Porque nenhuma empresa compra embalagem para um mês. Ela faz uma tacada de um período muito maior. Então, um termômetro. Márcio, não tenho dúvida que nós três aqui, que todo mundo está assistindo, tivemos um prejuízo na nossa vida material e milhões de brasileiros. O Brasil foi o pior país do mundo que lidou com a pandemia, seja do ponto de vista de uma política efetiva e seja do ponto de vista pior e criminoso, que é de negar a pandemia. E agora, o Trump, por exemplo, que fez uma gestão parecida nos Estados Unidos, ele perdeu a eleição porque a eleição foi exatamente no momento crítico da pandemia. O Bolsonaro deu a sorte que 1 ano e meio posterior à vacinação em massa no Brasil vai ter eleição e o povo esquece muito rápido. O Lauro, que é da saúde, não esquece. Ele viu tantas pessoas que logo de cara. O Trump tinha tudo para ganhar antes de existir a pandemia e a má gestão dele na pandemia fez ele perder a eleição. O Bolsonaro foi um péssimo gestor da pandemia, mas como teve 1 ano e meio aí de folga para as pessoas esquecerem, e se ele recuperar um pouquinho a economia no Brasil, talvez ele tenha chance. Tem essa situação. Lauro, pandemia, podia ter sido feito diferente? Qual a sua opinião? Com certeza, Márcio. Veja bem, concordo novamente com o nosso amigo Valverde, né? O que acontece? A população foi prejudicada de todas as formas, né? Vamos pensar no funcionário que pegou um emprego emergencial, né? Ele trabalhou no tempo da pandemia, hoje ele está desempregado. Paga aluguel, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar um botijão de gás, que na época era R$50, agora é R$115. A luz dele aumentou 2, 3 vezes, vai subir mais. A água teve aumento. O aluguel não parou, os alimentos não pararam de aumentar, tá um absurdo. 1 quilo de feijão você pagar R$10, um óleo R$12. Então fica difícil. Um óleo de soja para um país que é recordista mundial na produção de soja. Dá para entender? Combustível é um absurdo. Casa de ferreiro, entendeu? espeto de pau. Tudo mais caro. Antigamente tu ia no mercado, era todo mês um aumento, agora é toda semana. Toda semana você vai a um preço. E o salário, né? Por falar em perdas na saúde, o próprio Conselho aqui perdeu uma figura ilustre. Duas figuras, né? Nós perdemos o Paulo, né? Paulo Papagaio, né? Paulo Papagaio, famoso Paulo Papagaio, faz muita falta, tinha muito conhecimento, principalmente na situação que está acontecendo agora por conta da pandemia, muitos jovens com problemas psiquiátricos, né? E o Paulo cuidava da saúde mental do nosso município, assim, ele brigava muito por isso, né? Por esses leitos que não tem no pronto-socorro, não tem nos hospitais, principalmente no nosso, e nem no pronto-socorro, não tem profissionais adequados para cuidar desses nossos jovens. Então essa pandemia, ela causou tudo isso. Então, veja bem, e o prejudicado é só... Foi o Paulo e mais um no... O Paulo e o nosso Maraca. Maraca. O famoso Maraca. Maraca também. Teve um vereador que faleceu de Covid aqui também, com o Batão. Também, o Galo. Teve o vereador Galo que faleceu de Covid. A primeira eleição do Galo... Não recebeu nem o primeiro salário, né? Ele não teve nem o primeiro salário como vereador, é óbvio. Realmente uma situação muito difícil. Bom, nós falamos aqui, estamos falando da pandemia, esse bate-papo com o Rodrigo Valverde, ele que é pré-candidato a deputado estadual, não, Rodrigo? Tem essa possibilidade, Rodrigo? Você falou de vereador ser o primeiro degrau ali, né, na escala da política brasileira, e deputado estadual eu considero a segunda, né, porque embora a Constituição fala que os 3 poderes são ali harmônicos e independentes, nenhum poder é superior ao outro, é judiciário, legislativo e executivo,
Na prática, num sistema capitalista, o poder que é o responsável para gerir o capital, ele acaba sendo um poder mais forte que os outros, né? Então você tem ali, com menos responsabilidades, vamos dizer assim, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e com uma responsabilidade maior de gerir o orçamento, de administrar o dinheiro, prefeito, governador e presidente da República. A gente teve um papel assim, muito bacana como vereador, foi muito eficaz na história da cidade. Muita gente fala, olha, eu lembro de tal vereador, mas o melhor vereador da história foi você, então isso é muito gostoso de ouvir. Bacana. Nas ruas de Mogi. E a gente quer levar essa experiência que tivemos como vereador agora na Assembleia Legislativa, né? E o que eu fiz ali em todos os bairros da cidade, que lá são mais de 300, vai ser um desafio muito maior, que o estado de São Paulo são 645 municípios. Eu quero conhecer na palma da mão os problemas de cada município e estudar o que cada município contribui para o orçamento do estado e exigir um retorno para aquele município na proporção daquela demanda. É esse estudo que eu vou querer fazer como deputado estadual. Então, por exemplo, Cubatão aqui, que a gente está hoje conversando com você aqui. Eu sei que a audiência pega o estado inteiro, pega até gente fora do Brasil. Sim, sim. Mas a massa mesmo que nos assiste, que nos ouve, é aqui de Cubatão e da Baixada Santista. A gente pega o pronto atendimento aqui, a saúde infantil. 70% das crianças atendidas aqui em Cubatão não são de Cubatão. O município tem essa coisa de município amigo da criança, né? Por causa de manter uma porta específica para as crianças, esse pronto-socorro. Exatamente. Aí vem crianças de Santos, vem crianças de São Vicente, etc. Tem que atender mesmo, tudo bem. Mas, se essas cidades ajudam ao orçamento do estado, por que não ter esse serviço do lado, mais perto da sua casa? Então tem um serviço desse em Santos, um serviço desse em São Vicente, em Guarujá, em Peruíbe, em Itanhaém. É possível. Então, como deputado estadual, por exemplo, uma demanda gritante aqui na cidade de Cubatão, que a gente pode, se devolver os impostos para essas cidades nesses equipamentos de saúde, ter um serviço de excelência mais próximo da população. Não precisa uma mãe trazer seu filho doente de outra cidade. O que você está dizendo assim vamos instituir um mecanismo como esse em outras cidades. Exato. Porque da forma que se está, a distância eu acho que é um dos maiores problemas, né? Você sair com seu filho, andar quilômetros aí para ser atendido. Tem desespero maior que o filho da gente doente? Não tem desespero, isso acontece de noite, né? Que a gente fica... E na Baixada Santista, né, Márcio? O único município que tem um pronto-socorro infantil é em Cubatão. Perfeito, um ponto-socorro público infantil é aqui. E será que as outras cidades não arrecadam o suficiente para ter nas suas perspectivas? Então eu vou discutir isso muito fortemente. Esse é um exemplo, mas tem vários temas, cada cidade vai ter um problema. Você falou dessa questão do ICMS. Cubatão sofreu no início de 2004 uma possibilidade de redução contra o ICMS quando da nova forma de calcular. Não seria mais o peso maior pela produtividade, sim a questão demográfica, o número de habitantes. Rodrigo, a cidade ela tem um passivo social muito grande. Mais de 40%, mais de 50% em áreas que não foram regularizadas e assim, não são urbanizadas. As palafitas ainda existem. Nós estamos no ano de 2020 e as palafitas ainda existem na cidade. Quase 20 anos já. Então, realmente é uma situação que chama a atenção. Se você mexe no orçamento, você tecnicamente, você afeta diretamente. Não sei nem como é que vai ser com a redução do ICMS. Se zerar o ICMS, de que forma isso vai impactar no orçamento municipal. A sociedade precisa se conscientizar que é uma fria tirar o ICMS aí que o Bolsonaro deseja. Se zerou o ICMS, essa recomposição... Se arrebenta 80% dos municípios brasileiros que vivem majoritariamente do ICMS. Então tem esse impacto. Porto próximo, polo industrial que precisa se inovar. As indústrias estão buscando aí a indústria 4.0, né, inovação. Um polo que já foi um dos maiores da América Latina, hoje sofre. A siderúrgica, que o Estado era majoritário, era uma estatal, e agora passa a ser uma empresa, passou a ser uma empresa privada, foi privatizada. Houve uma demissão em massa que a região sentiu, ou seja,
O polo industrial ele tem esse grande impulsionamento, tanto na cidade quanto no país. A primeira refinaria do país é em Cubatão. Já pensou? Quando a refinaria fez 50 anos, a festa foi em Santos. Então o Cubatão está prestigiado. Então realmente a gente tem uma situação, quando se quando se fez o caminho do mar, né, se fez o caminho inverso, a cidade vizinha que inaugurou. E na verdade, quando se rompeu a muralha, se rompeu de baixo para cima, né? Uma cidade onde Dom Pedro passou. É uma cidade que tem essa questão do Brasil representado nos mais diversos migrantes que aqui moram. Tem o prejuízo de não ser banhada pelo mar, né? Não, é a única das 9 que não é banhada pelo mar. Porém, tem uma encosta de serra maravilhosa. Mas uma cidade que sofre por essas questões. Como é que você observa essa condição de Cubatão? Um polo, uma cidade rica, mas que vive situações de uma cidade pobre. Eu quero aqui falar do privilégio do ouvinte e do telespectador de ter aqui o nosso Márcio Chaves como um grande professor. Eu tive uma aula aqui de Cubatão agora, Lauro. Bondade sua. E pra gente resolver os grandes problemas, é fundamental conhecer a história, Márcio. Então, você é uma voz aí importantíssima para ajudar a sensibilizar o próximo governador de São Paulo. Eu, particularmente, desejo que seja o Haddad. Né? Tem um programa de governo que está sendo construído, ainda não está finalizado, quer ser finalizado até o dia 12 de agosto, então tem alguns meses ainda. E sem dúvida nenhuma nós temos que colocar Cubatão nesse mapa. Né? A Cubatão precisa ter alguma contrapartida de tudo que ela oferece de benefício para o Estado, e você falou de várias injustiças históricas praticadas contra Cubatão. Eu morei 1 ano e meio lá no norte de Minas Gerais. E você falando disso agora, eu lembrei, e eu tô falando de 1989. Eu lembrei de uma aula que eu tive, salvo engano, foi de ciência ou geografia, não lembro, que falava da cidade de Cubatão, numa cidadezinha chamada Gouveia, lá em Minas Gerais, que tem 4 mil habitantes, e lá o professor estava falando de Cubatão, que a cidade foi... A cidade mais poluída do mundo? Exatamente. E sofreu muito economicamente na época. Sim. E eu lembro dessa aula. Então, como que a gente... E por que poluiu bastante assim? É porque produziu muito, ajudou muito para o progresso do Estado. E agora precisa ter uma contrapartida de tudo isso. Sim. Então, Cubatão ela é histórica, ela tem um potencial ímpar e precisa trazer para Cubatão a contrapartida de toda essa injustiça histórica. Ela sofreu muito, seja na sua população, seja na perda de receita, seja nas pessoas nascerem com doença aqui, e agora precisa ter uma reparação histórica disso. Então é possível ter alguns royalties, estudar alguns royalties para a cidade, para a gente, a cidade que não tem mar, mas tem várias cachoeiras, tal, dá para transformar aqui num polo turístico, dá para transformar num polo industrial, tecnológico. Dá para ampliar essa questão. E a questão de logística de Cubatão é muito ímpar, né? Nós tivemos aqui, Rodrigo, na verdade, quando o pico da poluição, a serra sofrendo muito, árvores morrendo, realmente era um cenário de horror, né, de caos. Houve um avanço muito grande na questão quanto à legislação do meio ambiente. Nós tínhamos uma CETESB que se tornou atuante. Márcio disse tudo, tínhamos uma CETESB muito atuante. O munícipe, ele tinha um telefone que ele ligava, ele passou a ser um monitor, todos os munícipes passaram a ser monitores, observando agentes do meio ambiente, e fez com que a cidade ganhasse o título de cidade de recuperação ambiental. Só que de lá para cá houve uma estagnação. A CETESB não existe mais aqui, o 0800 não existe, os controles que tínhamos de monitoramento do ar foram retirados, o relógio que mostrava a qualidade do ar no centro da cidade foi retirado. Então, todo o avanço que se teve na legislação, nós perdemos o retrocesso na execução, até o ponto de hoje, uma cidade como Cubatão ter que ligar para o 0800
para falar alguma situação. Eu estou sentindo um cheiro estranho. Como é que é o cheiro? Não sei o quê. Não, quer dizer, faltou uma... E só reforçando as palavras do Márcio, o Conselho intimou, oficializou várias vezes o responsável da CETESB aqui em Cubatão, ele nunca apareceu em reunião nenhuma. Nós tivemos o incêndio da Ultracargo, Sim. que mostrou o quão é perigoso. Isso, foi um representante também no Conselho, também notificamos também a CETESB e nada do representante nessa reunião para falar a respeito dessas demandas que O governo do estado está de costa para cá há um bom tempo, hein? E uma das situações, Rodrigo, que chama a atenção, nós hoje, comumente, nós nos deparamos com os TACs, né? Sim. Os termos de ajustes de conduta. Muitas vezes uma empresa ela comete uma situação que acaba O meio ambiente, o faz meio um TAC, ambiente não cumpre. e faz o TAC, mas ela pode até cumprir, só que essa verba necessariamente não está ligada ao município. Ela pode ir para qualquer outro lugar que não no município de origem. Provavelmente está indo. Tá indo. Com certeza. Olha, eu também fui no parque aqui da cidade. Ele foi no Parque Anelinas comigo. Foi no Parque Anelinas. E dá vontade de chorar quando a gente vê aquele teleférico enferrujado lá. Sim. Eu vim por Santos pra cá hoje. E na hora que eu parei ali um pouquinho antes da linha do trem, tem o portal lá, bem-vindo a Cubatão. Eu só sabia que era Cubatão porque eu tava vindo pra Cubatão, mas não dá pra ler mais a placa. Não dá pra ler mais a placa. É sinal que ou a cidade está muito mal cuidada, desamparada por descaso, ou de fato está faltando dinheiro para tudo, até para fazer o básico, né, de manutenção mínima. A primeira cidade que desce a Baixada, eu não estou aqui chorando nas mágoas, não, estou sendo realista. Você não vê uma placa dizendo no próximo de São Paulo que você está vindo, você vai passar em Cubatão. Você tem uma placa das cidades vizinhas, mas de Cubatão você não tem. E onde é que fica muito preconceito, hein, Marcelo? E onde é que fica o hospital quando se acontece algum acidente na estrada? É em Cubatão. Qual é a situação? É outro erro também que eu acho, Márcio. A nossa cidade, como todo mundo sabe, ela é em volta dessas rodovias. Todos os acidentes que há na rodovia, né, Cubatão é que acolhe essas pessoas acidentadas. Material decorativo, né, insumos, né, medicamentos, tudo. E o repasse, muitas vezes, é para o munícipe da onde ele foi atendido. Se ele é de São Vicente, teve um acidente aqui na rodovia, a Ecovias trouxe ele aqui para o município, ele é atendido, todo o repasse do SUS vai para São Vicente. Essa questão das rodovias que o Lauro falou é impressionante. Nós tivemos um período em que houve uma mobilização muito grande e protestos muito grandes, né? E os protestos aconteciam, paravam-se as rodovias. A cidade ficava totalmente ilhada. E nós tínhamos ideia do que era o polo industrial, da empregabilidade no polo, pelo número de ônibus das empreiteiras e das indústrias que passavam por aqui. E grande parte da mão de obra de Cubatão não é qualificada, até mesmo porque essa questão da migração continua, né? E lógico, todo mundo tem direito de buscar algo melhor para a vida, mas essa observação quanto à qualificação da mão de obra e entender que o polo, ele não é só Cubatão. Uma situação do polo afeta toda a região e afeta o estado também. Por isso a questão de que quando a gente fala em deputados estaduais, quando a gente vê essa possibilidade da política de estado, a gente discute muito o orçamento municipal. Mas eu mesmo pouco olho para o orçamento do estado. E eu preciso olhar. E eu preciso olhar para esse orçamento e entender como é que isso vai ser feito. E entender como é que essa região pode ser melhorada. Dava para ter muito mais investimento do que tem. Pedágio a R$31, quer dizer, R$32. E a Ecovias, ela repassa uma verba, tá, para Santos, São Vicente, menos para Cubatão. Cubatão tem aí... E quem socorre é Cubatão. Eu tô vendo que Cubatão vai ser parecido com o bairro de Jundiapeba lá em Mogi no nosso mandato. Eu fiquei revoltado com o orçamento de 2022, que o secretário de Finanças falou que o orçamento era de R$1 bilhão e 30 milhões de reais. Aqui de Cubatão, né? Aqui de Cubatão. Você tira 15% para a saúde, aí é muito dinheiro. Você tira 25% para a educação, aí, Marcelo, é muito dinheiro. É que, na verdade, o pessoal fala dos 15%, aí depois, na hora da conta mesmo, o negócio enxuga, né? Assim. Aqui até passou, Marcelo. Aqui deu 17%. 17%? Mas é pouco até.
E saúde é difícil, saúde tem que ser mais gestão do que orçamento, porque você pode colocar um saco sem fundo, você né? pode colocar 40% do orçamento na saúde. Se não tiver gestão, a população não sente esses 40%. Você não percebe no final. Exatamente. E o que me chama a atenção é que nós temos o plano de saúde hoje é uma realidade. Muitas pessoas têm plano até por causa do emprego, a empresa dá o plano de saúde. E boa parte não se utiliza da rede pública. Então, se eu tenho aqui 120 mil habitantes, se eu tiver 30% com plano de saúde, já reduz bastante essa condição. Então, na verdade, a saúde do município, ela tem um número específico que ela atende, né? Ela não é tão grande, não é os 120 mil habitantes a todo momento. Mas é aquilo que você comentou, Rodrigo. Como observar a gestão do que você está investindo? Aí o Conselho de Saúde é fundamental para isso aí. O Rodrigo Valverde, ele está certo nesse sentido de gestão, porque você veja bem, se você tem uma gestão lá atrás, que implantou na sua cidade todas as especialidades, colocou um pronto-socorro central, um pronto-socorro infantil, as outras gestão é só dar continuidade. E quando você tem uma má gestão... Nós estamos falando agora de um momento em que você mexe com o governo federal, o governo estadual e as câmaras, o SUS. A gente mexe com isso, impacta diretamente com isso, né? Como é que nós vamos fazer para essa gestão casar? Porque a eleição é uma coisa, de pós-eleição... todo mundo tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Ou estou errado? PSDB, PT... Parceria, mas... Esquece e vai para cima, né? Tem que ser feito, né? Você tem que ter essa junção. Se não tiver essa junção, não funciona. E essa polarização, Rodrigo? Você acha que com essa polarização que a gente está vivendo, há uma ruptura nessa questão depois? Ou não se trabalha com essa polarização? Poxa, Marcelo, eu acho que a esperança em 2022 é o Brasil voltar a ser racional. Infelizmente, a gente foi irracional nos últimos anos. E eu vou dar um exemplo. Eu cresci, por exemplo, com minha mãe falando que política não presta, que quem é político é ladrão. Ela deu um azar danado, o filho dela virou político. Quantas mães não falaram isso para seus filhos? E quantas pessoas não pensam assim na sociedade? Então, na hora que você dá voz majoritária para isso, até as instituições do judiciário, até as instituições de imprensa, até as instituições do Ministério Público, começa a falar que político tal é ladrão e que partido tal é ladrão, você imagina o colapso que isso causa. O impacto disso. Isso é muito mais emocional que racional. E aí, na hora que a população fica cega e raivosa e irracional, a gente elege alguém que não fala o que vai fazer. Ou nós elegemos o Bolsonaro, ele falava o que ele ia fazer na saúde. Ele falava o que ele ia fazer na educação. Ele falava o que ia fazer para gerar emprego. Nada disso ele falava. Ele só falava, olha, nós temos que mudar o que está aí. Nós temos que tirar esses ladrões daí. É um discurso muito fácil e muito inconsistente. E aí a gente colocou, e para o nosso azar ainda veio uma pandemia. Sim. Que a gente já colocou lá alguém que não falava. Olha o absurdo, gente. Olha como o país estava doente. O Bolsonaro falava, eu não entendo absolutamente nada de economia. O meu posto Ipiranga vai ser Paulo Guedes. E a população votou e achou lindo isso. Ou seja, eu não sei como faz para gerar emprego, não sei como que faz para segurar a inflação, eu não sei o que faz para manter o emprego, eu não sei o que faz para a gente ser soberano, eu não sei o que faz para a gente exportar, eu não sei o que faz para o dólar ficar numa condição que a gente consiga importar. Eu não sei nada. Quem vai cuidar disso vai ser o Paulo Guedes. E ele falava isso com a coisa mais linda do mundo. Todos os programas que ele ia, as pessoas perguntavam, escuta, como você vai fazer para gerar emprego? Olha, eu vou perguntar para o meu posto Ipiranga. Olha como nós estávamos doentes. Por quê? Porque começou uma operação Lava Jato falando que a política era toda ladra. O que era permitido por lei, que o Judiciário sempre soube, a Polícia Federal sempre soube, que era empresas privadas doarem dinheiro nas campanhas de político. E toda a sociedade estava careca de saber que nenhum empresário dá nada de graça para ninguém, ele só dá se ele for receber. É investimento. Isso estava na lei. Isso estava na lei, expresso. O Judiciário sabia, a Rede Globo sabia, o Ministério Público sabia. Nunca ninguém falou nada. Mas de repente falaram, olha quanto de dinheiro que as empreiteiras deram pro PT. Olha o quanto de dinheiro que as empreiteiras lucravam da Petrobras.
O país colapsou, nós ficamos irracionais, raivosos, querendo enforcar o Lula em praça pública, querendo matar a Dilma. E pitimamos a Dilma, não tinha nem motivo para tirar ela, mas não quero saber, tira essa mulher daí que o Brasil vai melhorar. E elegemos o Bolsonaro. E agora nós estamos nesse caos. Como que faz para corrigir isso agora? Essa polarização, agora, infelizmente, Márcio, quem é de direita ou de esquerda, mas é democrata, vai ter que caminhar com o Lula, mesmo se ele achar que ele não é de direita. A esquerda já critica ele porque ele não é de esquerda. Né? Então, agora vai ser a racionalidade contra a irracionalidade. É um cara que pegou esse país usando a regra do jogo. É claro que a Odebrecht deu dinheiro para as campanhas do PT. Isso é óbvio, tá na lei. Tá declarado no Tribunal Superior Eleitoral. Sim. É claro que a Petrobras dá dinheiro para as empreiteiras, ou todas as obras da Petrobras, quem que fazia? Só tem algumas empreiteiras só no Brasil que faz aqueles serviços pesados de construção civil. Estrutura. Agora que a Lava Jato faliu todas as empreiteiras brasileiras, quem está ganhando dinheiro com a Petrobras agora são as empreiteiras internacionais. O emprego não está mais aqui. É por isso que sumiu o dinheiro, que acabou o dinheiro. Então eu espero que a racionalidade vença e se o Lula voltar a ser presidente, o PSDB tem que falar, escuta, o Lula está errando aqui na economia, o Lula está errando aqui na educação, olha, está tendo corrupção em tal setor aqui do governo Lula, e o Ministério Público trabalhar normalmente, punir o corrupto, a Rede Globo falar das matérias que tem que ser falada, mas de maneira racional, de maneira democrática. Sem acabar com esse negócio, que é isso? Olha, eu não governo porque o STF não deixa. O STF é comunista. Eu não governo porque o Congresso é comunista. Eu não governo porque a Rede Globo é comunista. E milhões de brasileiros nem sabem o que ele está falando e falam, é tudo comunista mesmo. Isso é irracional. Você acredita que isso faz com que a polarização seja mais sedimentada? Agora a polarização tá. Bolsonaro e Lula. Bolsonaro. Quem gosta dele acredita muito que ele quer consertar o Brasil e tem um monte de instituição corrompida e tem que acabar com essas instituições democráticas e ser o jeito Bolsonaro de ser. Tem milhões de brasileiros que acreditam nisso. É a força dele. E as pessoas racionais que entendem como esse país está doente enxergam que Bolsonaro é fruto de uma doença, aonde você nega tudo, o que a imprensa fala é tudo mentira. O que o judiciário julga é tudo corrompido, é tudo em cima de propina. O Congresso é tudo em cima de propina. E então, se nada presta, é o Bolsonaro que é o grande salvador. Existem milhões de pessoas que acreditam nisso. E existem as pessoas racionais que sabem que os seres humanos têm defeitos e qualidades, que sabem que as instituições têm defeitos e qualidades, mas têm certeza da importância de uma instituição frear a outra. O judiciário segurar os exageros do executivo, o executivo segurar os exageros do legislativo, a imprensa ter liberdade para falar tudo e a imprensa também falhar em alguma informação e a gente conviver com os defeitos e acertos das instituições, mas garantir que essas instituições permaneçam. Porque por mais que tenha defeitos, a democracia tem muito defeito, não existe nenhum sistema melhor que a democracia. Isso é liberdade, né? Então, se o judiciário tem erros, é melhor os erros dele do que não ter judiciário. Se a imprensa tem defeitos, é melhor existir a imprensa do que não existir a imprensa. Não ter a imprensa. Nós estamos agora numa situação que o próximo que assumir a responsabilidade em todos os âmbitos, né, federal, estadual e também nas assembleias e na Câmara, tem uma situação muito difícil, que é um pós-pandemia, uma economia que está patinando, né, um povo que está insatisfeito, um povo que está muito mais próximo agora das questões da política, seja pelo afã da raiva, ou seja pelo conhecimento democrático, mas está muito mais próximo, e as necessidades elas estão cada vez mais aumentando. Nós éramos 70 milhões, hoje somos 220 milhões. E mais da metade de nós só sabendo que vai comer hoje, amanhã já não sabe. Já não sabe. Quer dizer, Rodrigo, é um desafio enorme. É um desafio enorme, porque não é um desafio para um governo, é um desafio para uma década. Exato. Para uma década, uma construção de uma década. Como é que você observa o papel do agente público nisso agora? Tem que ter todos eles muita responsabilidade, independente das diferenças.
Então, por exemplo, essa união Lula e Alckmin, por exemplo, são dois antagonistas. Um pensa de um jeito a sociedade, o outro pensa de outro. Porém, os dois são democratas. Então, eu tenho certeza que se o Lula vencer, não vai ser fácil. Ele vai fazer coisas que o Alckmin não vai gostar, e o Alckmin vai ter voz ativa. Ele vai ter adesão da imprensa, ele vai ter adesão de uma grande parte da sociedade para tentar pautar o Lula. Mas, independente das divergências, tem que ter uma convergência única. A gente tem que falar o que precisa para a gente sair da fome, o que precisa para a gente gerar emprego, o que precisa para esse povo ter renda, o que precisa para voltar às grandes obras públicas. Precisa disso, nisso nós todos concordamos, independente das nossas divergências. E todo mundo remar para o mesmo lado. Em 2026, sai o Lula, pode entrar o Alckmin, pode entrar um outro quadro, mas continuar defendendo a democracia, continuar remando para o mesmo lado para recuperar o país. Política de Estado. Eu vou dar um exemplo, olha. O Collor foi um ponto fora da curva na nossa redemocratização. Mas a gente não consegue ver nada gritante de diferença entre Fernando Henrique Cardoso e Lula. Um fez um governo mais à direita, o outro fez um governo mais social, mas no que era questão de soberania nacional, questão de gestão, de Estado, os dois foram grandes estadistas para o país. Então, mesmo um sendo do PSDB e outro sendo do PT, a convergência macro foi fundamental para um governo complementar o outro. O Lula não terminou com o Plano Real, ele manteve o Plano Real. Sim, e foi o plano que nasceu junto Foi muito importante para estabilizar a economia. Com o sucessor do Collor, né? Isso, Itamar Franco. Itamar Franco. Então, esse exemplo que eu dei é a maneira do Brasil se recuperar em 10 anos. Política de Estado, independente de quem seja, tem que sair aquela política. O objetivo é aquele lá. É isso. Eu preciso chegar ali. Tudo bem, você vai pela direita, pela esquerda, pelo menos, mas tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Agora, não pode ter um governo que quer destruir tudo. Não pode ter um governo destrutivo, senão a gente vai caminhar para o caos. Não dá para se inventar verba. A arrecadação ela é limitada, ela cresce o percentual que existe na possibilidade do investimento do país. Uma das situações que o Brasil enfrenta é a infraestrutura. O país é enorme e necessita de infraestrutura. Os grandes centros têm essa possibilidade, mas se nós formos nos rincões mesmo, a coisa não alcançou ainda. Acho que o governo mais audacioso que teve foi do JK, que ele queria fazer 50 anos em 5. Sim. E fez estradas para tudo quanto é canto, fez Brasília. Colocou Brasília num ponto estratégico, né? Ali gerou muito emprego e teve muita dívida pública. Sim. Né? Mas foi importante tudo que foi feito. Essa observação do que o Estado precisa fazer, e a história nos mostra isso, você trouxe o Juscelino Kubitschek, a história nos mostra isso, essa questão da estrutura do país, da infraestrutura, isso gera emprego e gera uma condição de melhoria. É tudo que precisamos nesse momento. Nós precisamos construir, sejam rodovias, sejam aeroportos, sejam portos, sejam estradas vicinais, sejam escolas, nós precisamos construir. Construção civil, habitação. Exato. É um grande déficit de habitação. O programa Minha Casa Minha Vida acabou depois da derrubada da Dilma. Precisa ser reimplementado o quanto antes. Olha o número de pessoas dormindo na rua. Então, nós temos essa questão do FGTS, que até uma observação, o trabalhador ele colabora com o Fundo de Garantia. O nome é Fundo de Garantia, né? Pra garantir na hora que precisa. Ele precisa. Mas esse trabalhador, se ele for buscar dinheiro na própria caixa, ele paga uma exorbitância de juros. Mas vem cá, e esses juros da rentabilidade do dinheiro dele que fica ali? Acho que é 5% ao ano, né? Então, não está na hora de falar, o fundo de garantia é seu, você escolhe o banco que melhor lhe der condições. Né? Que me der uma maior rentabilidade. Uma maior rentabilidade. Ou então, se você for comprar a sua casa própria, o teu juro é menor, a tua situação é menor. Afinal de contas, ele está contribuindo para o fundo. Sim. E é um fundo que é utilizado para várias situações, menos para baixar a prestação da casa própria. Esse mercado financeiro é o tal negócio que é muito fácil de se fazer, mas muito difícil de se fazer. Explico por quê. É fácil de se fazer porque matemática é matemática. Matemática é matemática, é pura, simples. Agora, os donos do setor financeiro é que mandam no mundo. E aí, quando mexe com eles derrubam quem está na frente. A Dilma caiu
Um dos motivos, e talvez o principal motivo, foi porque ela quis mexer na rentabilidade dos rentistas. E aí, situação. Porque eles controlam tudo, Márcio. Controlam a mídia, controlam poderes bélicos, controlam governos de impérios. Então, é por isso que é difícil de fazer. Mas se quisesse resolver os problemas de fato, o maior câncer do planeta é o setor financeiro. Porque onde no país é o capital especulativo, né? Isso. Você compra um carro e paga 5. É isso. Você compra um apartamento, vai pagar 3. Eles não tomam chapéu nunca, eles não perdem nunca. Pode ser a crise que for, pode ser a pandemia que for. A pandemia que for, eles não perdem. Aqui no Brasil eles ganharam de graça aí 1 trilhão e 200 bilhões. Vou te ajudar. Vou te ajudar a pagar as contas que você me deve. Vou te emprestar dinheiro. Olha, 1 trilhão e 200 bilhões de reais de dinheiro público. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Eu nem sei quanto que dá isso se colocar uma nota em cima da outra. Acho que vai daqui até o a BR. Dá pra fazer a BR. De ponta a ponta no país. É muito dinheiro. E eles ganharam isso gratuitamente. E cada centavo que eles emprestaram, eles ganharam juros em cima. É muito fácil. Então, essa é a grande... O brasileiro se pergunta, talvez... E quando você dá o Bolsa Família para alguém que está passando fome, você é chamado de comunista. E quando você observa essa questão do fundo, você começa a observar esses desajustes, né? O fundo de garantia do qual é seu, e quando você vai comprar uma casa, você usa uma totalidade dele, e ainda paga... dinheiro, né? Você usa o teu dinheiro e o dinheiro que é utilizado são dos outros também para financiar a sua casa, e você paga... 2, 3 vezes mais o valor. O fundo de garantia que foi inventado pelo Getúlio Vargas e que agora, no século XXI, tem uma nova modalidade que nem fundo de garantia tem mais, né? Os maiores trabalhadores, o grande empregador hoje da mão de obra pobre juvenil são os aplicativos de entrega de alimento e de táxi. Sim. E o trabalhador que vive disso não tem fundo de garantia. Quando você se torna patrão de si mesmo, exato, você não tem acesso ao fundo de garantia. Dá a impressão que é patrão de si mesmo, né? Mas na verdade, é um escravo moderno. Se a gente for continuar essa questão aqui, vamos falar da tributação das empresas aí. aí quando você abre uma empresa, dá 40%. Você tem um sócio. Não, eu sou sozinho. Não, você tem um sócio, o governo. Já é quase metade. Já é quase metade é dele. E ele não quer nem saber. O dele ele tem que receber. Fica difícil esse negócio. Estamos chegando nesse finalzinho, nesse nosso bate-papo aqui. Valverde, o retorno, com certeza, você aqui, acredito que um dos programas muito gostoso de fazer, esse bate-papo, com alguém que tem essa visão de Estado e de país e que tem uma consciência do que é necessário, né, para se fazer, né? E que não é um estalar de dedos, né? Não. Ninguém aqui é o tal do Thanos, né? Não é estalar de dedos que vai, né? E que precisa de uma grande cooperação, uma grande contribuição, solidariedade. Não vamos precisar de muita coisa para a gente recuperar tudo que foi destruído aí nos últimos anos. Seja pela mão dos governantes, seja pela questão da natureza, como foi a pandemia, por exemplo. Resumir em 2 frases. O que é esse momento e o que é a política? Primeiro, o que é esse momento para você? Histórico, sem precedentes na nossa geração, aonde vai precisar de grandes responsabilidades das grandes personalidades, e a política é o caminho da solução desse enorme problema que surgiu aí nos últimos anos. É só pela política que a gente vai conseguir resolver, não tem outro caminho. Lauro Franklin, o que você observa nas palavras do Rodrigo? Também concordo, Márcio. É só política mesmo, né? Os bons políticos, né, Márcio? Os bons políticos e que têm interesse. Porque se não tiver um interesse em mudar todo esse estrago que foi feito no nosso país, né, a tendência é piorar. Então, piorar pior do que tá, eu acho que não fica, né? Então, não. Né? Essa máxima não. Vamos pensar positivamente, né, que essa eleição em 2022 vai ficar na história, né? Como o nosso amigo Valverde fala aí, é um ano histórico, tá? Ele vai ficar marcado aí por nossos futuros jovens aí. Os melhores times vão estar em campo e o brasileiro vai poder escolher. É isso aí. Todo mundo jogando dentro das 4 linhas agora, tá todo mundo em campo e o brasileiro vai poder escolher. É isso aí, Bom, estamos aqui com Rodrigo Valverde, nesse bate-papo também, Lauro Frank participando conosco. E, bom, sempre há uma forma diferente de composição do eleitorado.
Aqui, se nós formos somar aqui as idades, dá 120. 130 se o Lauro falar a verdade. Mas o número de jovens que estão chegando agora nessa decisão, né, de como decidir o futuro é muito grande. A juventude está se apropriando disso, né? Acho que a internet tem essa condição de ser uma linguagem que o jovem está assimilando. Como é que vocês observam a participação do jovem na política e na decisão do país? Qual o perfil do nosso jovem? Ele é conservador? Ele é um jovem antenado? Ele é um jovem que ele se simpatiza com a dor do outro? Ele é um jovem mais isolado ou não? Ele entende esse momento? Qual a visão que vocês têm do jovem hoje? Lauro? Eu vou falar um pouquinho, como nós estávamos comentando ainda agora aí, a informação, os jovens têm esse poder, essa frieza que o nosso amigo Valverde falou, das pessoas agora com mais informações, né, nas redes sociais. Eu acho que os jovens, ele é mais focado nessas informações, ele procura cobrar mais, ele exige mais. O CPE, né? o CEP do jovem está ali na internet, ele vai direto, acesso direto a ele. Hoje ele vai, provavelmente um candidato, ele vai pesquisar a fundo o candidato e querer saber o que fez, o que não fez, o que está fazendo, qual é o projeto que tem, se tem algum projeto social, né? Da onde ele vem, qual é o procedimento dele, a integridade dele. Isso ele vai querer essas informações. Eu acho que isso vai ajudar muito, né? Porque é um ano aí que tem muitos jovens aí, muito título de eleitores aí de jovens, né? Eu acho que vai fazer também a mudança nessa eleição. Também eu acho que vai ficar participação uma história mais intensa dos jovens. Sim, a participação mais dos jovens. Eu tiro porque em casa eu tenho uma já de 16 anos que já me cobra isso. Não é assim, pai. Eu vou ver quem é o candidato para ver se ele merece o meu voto. Olha, consciência política. Tá, se bem gente, que quando você indica uma pessoa, você tem o dobro de responsabilidade. Né? Sim, pelo fato de eu estar indicando e pelo fato de ela vai consultar, ela vai ver essa informação se realmente é aquilo que eu estou dizendo sobre o candidato. Perfeito. Valverde, qual a sua opinião sobre essa participação do jovem? Essa sua massa? Pergunta é a que vale ouro, hein? Nunca na história do Brasil, é importante, dos 18 anos para frente, é obrigado a votar e pronto, e você só perde essa obrigação depois de 65 anos. Perfeito. Mas dos 16 aos 18 é facultativo. Vota quem quer. O jovem tira o título se quiser. E foi a primeira vez na história que teve tanta adesão, milhões de adesão de jovens entre 16 e 18 anos tirando o título. Isso é muito positivo, extremamente positivo. O jovem, a natureza do jovem é achar que tudo está errado e se sentir importante para mudar o mundo. Essa é a parte mais rica da juventude. Sim. Então, só isso por si só. Em 2018 não teve tanta adesão de jovens assim, mas majoritariamente votaram no Bolsonaro em 2018, porque aqueles jovens de 2018, o que eles conheciam era o PT. E tinha que mudar. Eles não conheciam um governo fora do PT. O PT estava no governo desde 2003, né? Então, e agora, esses jovens de 16 a 18 anos, eles não estão nada contentes com o mundo e nem com o Brasil de Bolsonaro. As pesquisas mostram que entre os jovens de 16 a 18 anos, majoritariamente eles estão votando em Lula. E isso é um paradoxo, porque o Lula não é necessariamente uma renovação. O Lula é, pelo contrário, até uma volta a um passado recente. Agora, se o jovem é mais de direita ou de esquerda, eu não sei se dá para se pautar votando em Bolsonaro ou Lula. Porque com certeza esse jovem que está aí não está discutindo Karl Marx, esse jovem que está aí não está discutindo Adam Smith. Sim. Né? Esse jovem, a gente falou há pouco no programa, que a internet deixa a gente mais individualista, mas ao mesmo tempo eu tenho um filho que vai fazer 18 anos agora em julho, e é impressionante como ele tem 1000 vezes mais informações do que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Como ele sabe muito mais dos problemas do mundo agora aos 18 anos do que quando eu sabia quando eu tinha 18 anos. Isso também dá um ar de maior responsabilidade social. Então, ao mesmo tempo que a internet deixa a figura mais individualista, ela também dá
mais informações a ponto de você se sentir mais responsável socialmente. Então eu não consigo responder a sua pergunta, Márcio, mas eu vejo com bons olhos o número em milhões de jovens entre 16 e 18 anos que fizeram questão de tirar o título para participar das eleições. Isso é muito rico na nossa história. Nós estamos falando aqui, e aí a Maria Clara que está ali nos controles que deve ali, ser uma militante ao extremo. Não, Né? a Maria Clara é mais velha que a gente, Marcelo? mais velha que a gente. A Maria Clara é mais velha que ela mandou ele? 21 anos. E ela já colocou aqui, ó, que a internet realmente espetacular, né? Na última semana, mais de 100 mil títulos foram tirados. Só na última semana. Na última semana, entre 15 e 18 anos, perfeito? Entre quase 100 mil títulos na última semana. Então você imagina o volume que não é desses jovens adentrando no Brasil todo deu milhões. E com essas informações, com essas redes sociais, a gente tem filhos militantes dentro da nossa casa. Sim. A facilidade da informação. As pessoas falam da internet que é o grande veículo de comunicação hoje. Precisamos ter mais responsabilidade com a internet, mas ela veio para ficar. E é o grande veículo de comunicação. E eu fico pensando, na minha época lá de mais adolescente, né? Que nós somos jovens ainda, né, Laura? Na época de mais adolescente, como nós figurávamos aí dentro da sociedade, buscando informações e na verdade, o que não poderia ter sido feito se tivéssemos tantas informações. Se nós tivéssemos essas informações. E o jovem hoje está privilegiado, satisfeito que esses 100 mil aí, mais de 100 mil estão só na última semana, né? Na última semana buscando isso. Que maravilha. Isso é sinal de que a mosca branca, a política nos enche de esperança. É isso, perfeito, maravilha. Bom, aos jovens, eu rendo aqui homenagem e espero que se preparem para assumir esse país, né? A gente quer um pouquinho de sossego também, né? Que é um bom aposentado. Né? Bom, estamos chegando nesse finalzinho. Fica à vontade aqui para suas considerações. Bom, agradecer a toda a equipe desse programa Panorama 2022, do Virtual, o Márcio Chaves, o Lauro aqui que me apresentou para o Márcio Chaves, a equipe aqui, através da Maria Clara, que ajuda a levar essa comunicação para várias pessoas. É uma honra estar aqui em Cubatão, conhecer a história, aprender, sentir o que o povo está sofrendo e tentar, num futuro próximo aí, ser um instrumento que ajude a solucionar boa parte desses problemas. Obrigado mesmo pela oportunidade, estou à disposição. Cubatão ganhou um parceiro aqui. Maravilha, Lauro. Agradecer também, né, Marcelo, mais uma vez por eu estar aqui e ter a oportunidade de trazer nosso amigo Rodrigo Valverde aí. Agradecer também a Maria Clara aí, né, por nos estar ajudando aí nesse Panorama 2022, né, e dar um forte abraço aí. Lembrando que trazer o Valverde aqui, o Rodrigo, próximo ao 7 de setembro, né, quando o Caos faz o teatro, né, da Independência, o Grito da Independência, a festa do teatro, que conta a história da passagem de Dom Pedro para cá e do chá de goiabeira, né, que garantiu o acesso dele à serra, como ele estava com desarranjo intestinal. Olha a situação que nós ganhamos na nossa independência, né? Pois é. Que dureza. O cara subiu no lombo de cavalo branco, não, foi a mula subindo. Cara, né? Agradecendo ao Rodrigo Valverde, sucesso na caminhada. Estamos aqui sempre torcendo pelo melhor e que participe conosco mais vezes. Está vindo em Cubatão, passa por aqui, o café é nosso. Só chamar que estamos aí. Lauro, agradecendo ao Lauro, grande abraço, valeu, Lauro, sucesso para você também. Marcelo. E o Panorama 2022 vai ficando por aqui, agradecendo a participação dos nossos convidados, agradecendo sempre a sua audiência. Curta, compartilhe, faça com que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. Afinal de contas, democracia é isso. Todos nós temos uma opinião e a convergência é o que nos leva a ser uma nação ainda maior. Fique com Deus e até o próximo programa.